Gazeta MS Dourados, Mato Grosso do Sul, mais uma entrevista especial. Vamos falar de futebol profissional, essa carreira que é muito promissora, essa carreira que é dificílima. E na abertura eu já peço que você entre, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, faça parte, né, da Gazeta MS em Dourados, Mato Grosso do Sul. Gabriel Estigarribe Silva, defensor, ele nasceu em Dourados no dia 9 de março de 1998. Gabriel, inicialmente gostaríamos de saber o que você lembra, como é que foi a sua infância? Fala, Silva, um prazer estar aqui no canal que eu vejo que tem um crescimento aí. E minha infância foi uma infância bem ativa, junto com meus primos ali na casa do meu avô, a gente sempre muito bem junto, meio próximo, bem unido. E sempre brincando, jogando futebol desde sempre. E minha infância, acho que eu tive muitos aprendizados e foi uma infância bem feliz aí que eu tive. Como é que foi que o futebol lhe despertou? Foi a única atividade esportiva? Lá na infância você tentou outras modalidades? Como é que foi? Desde pequeno sempre envolvido ali na vida rural, junto com meus primos, meus avós também, sempre envolvido em sítio, chácara. Uhum. E aí através do meu pai, que é o senhor mesmo, né, sempre envolvido com futebol, narrando, indo aos estádios, e eu comecei a acompanhar. E aí foi onde surgiu essa paixão aí. E aí posteriormente comecei a jogar junto com os meus primos e a paixão foi só crescendo. E foi uma coisa que despertou dentro de mim, através do senhor mesmo, ali, levando aos estádios e vendo os times da cidade, os times nos bairros, e acho que foi através disso. Tá certo. Bom, o Gabriel, ele começou a sua atividade em escolinhas no colégio, onde estudava, né? No Objetivo, depois para a escolinha do 7 de setembro, lá com o Gauchinho, teve outros aprendizados, o próprio Nilcinho, o Gauchinho no futebol, no futsal, o Nilcinho. Sim, começamos ali com o Nilcinho, o Gauchinho, foram os que tiveram mais presente ali na minha carreira, ali no começo, aqui em Dourados, né? Mas com certeza a gente lembra de outros ali também, o Denis, o Marajá, também o Caixa. Eu lembro que a gente sempre estava presente nos campeonatos aqui em Dourados, então acho que a gente vai aprendendo com cada treinador, com cada pessoa que a gente até joga contra também, mas os que tiveram mais presente ali foram o Gauchinho e o Nilcinho, realmente. Bom, teve uma equipe também da sua geração, com o Nilcinho no futsal, que vocês inclusive venceram a Copa Morena, lá no SESI, né? Era a Copa da Juventude. Sesc, tinha, né? Copa Sesc, sempre a Copa Oshiro também, acontecia. Copa Gazeta, MS. Gazeta, MS. A Gazeta MS já de futebol suíço. Sim. Mas a gente teve uma geração bem vencedora aqui em Dourados. Sempre a gente estava chegando nas finais, tanto no futsal como no campo, e conquistando títulos. Acho que isso também foi importante para a minha carreira. Desde pequeno já está acostumado com esse tipo de jogos e decisões. Ô Gabriel, com relação à sua geração, seus colegas de escola, uma geração de ouro, vocês têm contato até hoje, aquele time ali, Guto, Tiaguinho, Luiz Felipe, enfim... Sim, com certeza, são amigos que eu levo desde pequeno ali, e a gente sempre bem próximo. Toda vez que eu venho para Dourados a gente tenta se encontrar. Infelizmente nem todos conseguiram seguir nessa carreira de futebol, né? Já foram para outros lados, engenharia, alguns viraram treinadores, empresários, mas sempre que a gente pode a gente tenta estar junto e relembrar a nossa infância aí. Era um grupo muito bom, né? Muito unido, né? Continua essa união, continua até hoje? Sim, com certeza. Sempre vocês... Desde pequeno a gente sempre trocando mensagens, mesmo de longe. E sempre que a gente pode, a gente procura estar junto. Tá, com esse grupo todo aí. Bom, aí você começou deixando um pouquinho o futsal, foi para o campo. E no campo você começou também a despontar, a exemplo do salão e do suíço. E o Gauchinho, inclusive... incentivou, junto com o Curão depois e outros, para que você pudesse atuar no zagueiro, de zagueiro, defensor. Até então você ainda não tinha uma definição de posição? Sim, então desde pequeno desde muito jovem, né, já fui muito alto para a idade. E aí ou era atacante ou foi indo para trás, né? E aí me colocaram para trás, viram que eu tinha um potencial ali, uma boa saída de jogo e uma estatura boa para defender bem, e foi onde eu me defini como zagueiro. Tá certo. A tua altura atual?
1,90. 1,90 m é defensor. Bom, aí com 13 anos você foi disputar um campeonato sub-14 em Corumbá, uma decisão, né, de campeonato estadual pelo 7 de setembro, e ali estavam vários olheiros e um deles era do Fluminense. Sim. Antes mesmo da gente ir para essa era um quadrangular final que existia na época, né? Teve um teste do Grêmio ali no 7 de setembro. Isso. Onde eu e o Guto tivemos a felicidade de passar naquele teste. E após isso teve o quadrangular final lá em Corumbá, do Campeonato Sub-14, que no ano era 97, eu 98 estava naquele grupo. E aí conseguimos chegar à final ali e tinha um olheiro do Fluminense que na verdade foi para ver um jogador do Corumbaense. E aí acabei jogando bem aquela partida, ele gostou bastante de mim. Após a partida a gente trocou uma ideia ali com os treinadores e depois ele contactou as famílias e foi onde que tudo aconteceu. E teve também uma tentativa de ir para o Santos, numa peneira que foi aprovada lá em Naviraí também, né? Sim. Mas infelizmente tive uma lesão antes da viagem para ir fazer o teste final lá em Santos. Aí quando eu fui lá já estava machucado e não consegui desempenhar um bom papel lá e aí acabei não ficando, né? Bom, você então foi convicto de que você queria o futebol, até porque com 4, 5 anos você brincava muito ali, como você disse, da questão do sítio, com animais, chegou até gostar e entender que poderia ser um cowboy. Sim, desde pequeno sempre gostei de estar envolvido nessa vida rural, de rodeio e tudo mais. Pensava que isso daí seria minha chapéu vida. Chapéu e cinta larga, né? Mas o futebol chegou. Sim. Bom, aí você então foi visto lá em Corumbá, o Alex Lima Pereira, queremos aqui também fazer esse registro do 7 de setembro, todo o staff do 7 de setembro que o enviou lá para o Rio de Janeiro, né? E você chegou lá pela primeira vez, aliás, antes também você já tinha ido com o Denilson lá em Paranhos, sim, né? 12 anos, 13 anos, ficou um tempo lá na escola do Denilson e depois acabou indo para o Rio de Janeiro, lá para Xerém. E foi uma chegada lá e que naturalmente a gente assusta, né? Isso não foi diferente com você, né? Com certeza, a gente que vem do interior, de Dourados, por exemplo, a gente vai para o Rio de Janeiro, uma cidade grande onde a gente só via na televisão e a gente só via notícias ruins sobre o estado, né? Então a gente já chega lá um pouco assustado, novo, primeira vez fora do estado, longe da família. Com certeza isso daí me deu um baque, mas junto com o pessoal que foi junto comigo aqui do 7 de setembro, porque eu lembro na época foi eu e mais 4 ou 5 jogadores que eram gêmeos, o Matheus, o Alex e o Adriano, o Totô também que foi junto com a gente, e o Curão, acho que eles ajudaram bastante. Joãozinho levou, né? Levaram a gente lá e isso daí também facilitou bastante na chegada lá e ficar lá até agora, né? Porque eu acho que se tivesse ido sozinho naquele momento, não teria ficado no máximo uma semana, porque é muito difícil a gente ter essa mudança desde pequeno, né? Verdade. Bom, o olheiro que estava no Fluminense hoje mora nos Estados Unidos, né? E foi um momento assim bastante importante, impactante, porque a pessoa acaba mudando de patamar, uma nova cultura, e o choque é natural. Mas pela persistência você conseguiu ficar lá em Xerém, onde fez toda a sua base, né? Sim. Chegou com 13 anos. Sim, cheguei lá com 13 anos, acho que com o apoio também do pessoal do Fluminense, psicologia desde pequeno, os treinadores, o apoio da família também, mesmo de longe, dando apoio pra gente. E desde aquele momento eu já sabia que era isso que eu queria seguir para minha vida, e eu acho que isso é muito importante para todo mundo que quer começar a ter persistência, apesar da dificuldade. Eu acho que não só no futebol, mas em tudo na vida sempre vai ter suas dificuldades. Com certeza. E a gente tem que ter a cabeça muito forte desde pequeno e ter convicção daquilo que a gente quer. Qual que é a sua maior motivação na profissão? Hoje, olhando para trás, o que você viveu e esse momento com 28 anos, Gabriel? Acho que tudo aquilo que eu aprendi, novas culturas, novas línguas, foram muito importantes para mim. Também ter o apoio da minha família até hoje, eu acho que isso é uma das coisas que mais motiva, querer estar bem ali, ser reconhecido na nossa cidade e sempre fazendo as coisas bem, não querendo passar ninguém para trás.
E eu acho que isso é uma das coisas que mais motiva, estar feliz consigo mesmo e com a cabeça tranquila de que está seguindo o caminho certo. E você chegou no Fluminense com 13 anos, foi se adaptando, foi ficando, quase veio embora, várias tentativas, né? Saudade da família, uma mudança brusca, mas como tu disse, valeu pela persistência. E dali você houve um equilíbrio muito grande, porque a exemplo do que você se destacava aqui no estado, você foi destaque na base do Fluminense, né? Ganhando campeonatos de base, sendo lembrado para a seleção, trabalhou com muitos técnicos. Enfim, o que você lembra desta passagem? Foram 4, 5 anos lá em Xerém, né? Acho que o Fluminense ele fez parte da minha infância e essa transição para a juventude ali. Eu acho que eu cresci, aprendi muitas coisas ali no Fluminense. Foram 5 anos que eu fiquei ali, então eles me moldaram assim desde pequeno para a juventude, não só no futebol, mas também para a vida. Aprendi muitas coisas, como curso de inglês, como se portar em lugares assim que a gente nunca imaginaria chegar. Então acho que o Fluminense sempre vai ser lembrado assim na minha vida. Foi uma fase muito boa na minha vida, consegui alcançar a seleção brasileira, joguei com pessoas ali que viraram meus amigos, até hoje a gente tem contato, né? Então eu acho que sempre vai ser uma lembrança boa. Por exemplo, o Éder Militão? O Éder Militão foi na seleção quando a gente foi, ele jogava no São Paulo. Mas tem época, outros também, né? Mas ali no Fluminense tiveram muitos, Gustavo Scarpa, o Marlon Santos, Gerson, Ayrton Lucas, Pedro, Douglas, são muitos, Paulinho, que agora está no Vasco, né? E dentre outros, são muitos que tiveram ali. Acho que tive esse privilégio de conviver com eles. E isso foi muito importante para a minha carreira também. Júlio César, o goleiro lá, o outro goleiro, Gustavo, Filipe, né? Gustavo Risse também, que está no futebol do Japão. É verdade, né? Vários atletas. Renato Viz, que a gente não pode falar um por um aqui, porque foram muitos, a gente acaba até esquecendo e depois eles vão ver, vão ficar bravos. Foi Mascarenhas, Ramonzinho, tem lá a Hereda, enfim, muita gente realmente, né? E você ali conviveu também, por exemplo, com jogadores aí hoje do nível, né? Do Luiz Henrique, que está no Zenit lá. O Nilson também, que estava no Porto. É verdade, um pouco mais antes, o Matheus, né? Matheus Martins, sim, que é uma categoria abaixo, o próprio Leandro Espadaço, sim, também. João Pedro, é verdade. Aí depois, lá no Fluminense, você manteve contato, inclusive, com o Vinícius, lá, um empresário, né? Do escritório do Fred. Sim, que também Pro Manager, pois é. Foi também um momento de aprendizado na vida, né, Gabriel? E de agradecer, Márcio, enfim, todos aqueles que estiveram contigo, né? Sim. Com certeza, acho que só tem gratidão por todos que passaram ali pela minha vida. Independente de tudo que aconteceu, acho que a gente se aprende em tudo que acontece. Talvez não era o momento de acontecer certas coisas também, mas gratidão por todos, sempre me ajudaram, tiveram ao meu lado. Tudo que eu precisei, eles fizeram de tudo para poder me ajudar, então apenas agradecer a todos eles. Verdade. Lá no Fluminense, inclusive, além de você ganhar títulos na base, né, campeão estadual, teve um campeonato sub-17 brasileiro que vocês foram campeões lá. Cabo Frio. Hein? Em Cabo Frio contra o Bahia. Eu era 98 na época e sempre estava jogando com uma categoria acima, porque era os 97. E como a gente falou que muitos jogadores que chegaram aí a nível nacional e internacional. E o zagueiro, o titular 97, acabou se contundindo, só tinha você e teve que ir para o jogo. No primeiro jogo do campeonato ele teve uma indigestão. E eu não esperava jogar aquele campeonato por ser mais novo. No primeiro jogo teve uma indigestão, joguei, a gente ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. Aí no segundo jogo ele já voltou. E aí fiquei na reserva até o penúltimo jogo, que o zagueiro foi expulso. E aí eu acabei tendo que jogar a final. E a partir dali eu engrenei na categoria 97. A gente também conseguiu chegar nas semifinais da Copa do Brasil. E era uma geração muito boa, como a gente falou, muitos jogadores bons que estavam ali e sempre estava chegando ali. Safra boa, né? Sem dúvida nenhuma. O trabalho de base do Fluminense é extraordinário, né? Sim. Muito bom. De muitos tempos já, sempre revelando bons jogadores. A captação deles muito boa também. E o trabalho que a gente desenvolvia ali, acho que muito importante nessa categoria. É verdade. Ali, realmente, o Fluminense tem uma metodologia e ali são
jogadores que passam por ali, que tem uma base feita ali, cresce, né, sem dúvida nenhuma, para o futebol. Não estou me lembrando agora, Gabriel, e me perdoe, o olheiro do Fluminense, Ricardo. Foi Rafael Porto. Rafael Porto, que hoje mora nos Estados Unidos. É ele que abraçou, colocou o Gabriel embaixo do braço, o levou para lá e fez tudo, chegou lá. O Luiz Felipe foi o primeiro treinador. Eu me lembro que você chegou num dia, no outro dia chegou o JP. Sim. O JP chegou no outro dia, né? E muito bacana. Eu quero, inclusive, agradecer de coração, Xerém, a diretoria do Fluminense, a população, os moradores lá de Xerém. A gente está sempre em contato, porque o futebol, ele nos dá, né, esta possibilidade e nos aproxima também. Até hoje a gente fala lá com o Tony, né, o Paulo Henrique, enfim, aquele pessoal ali, Sidney, que é o pai do Ramonzinho, né, o Moreste, enfim. Bom, e lá no Fluminense, o que você lembra lá, Gabriel, em termos de conquistas, e também você conheceu parte do mundo estando nessa camisa pesada, né? Com certeza, eu acho. No Sub-15 eu lembro que a gente tinha sido campeão Sub-15 na época, depois fomos campeão de um torneio Guilherme Sub-16, depois Sub-17 fomos campeão do Carioca também, da Taça Rio, e desse campeonato, desse mini brasileiro que tinha na época, eu acho que tiveram muitos títulos, e também além das viagens internacionais, né? Acho que além dos títulos tiveram também os aprendizados de novas culturas, de conhecer novos países. Foi no Catar que vocês foram? A gente teve no Catar. Teve um torneio lá internacional. Catar, você jogou contra Miller, Barcelona, Real Madrid, sim, todos esses grandes clubes. Chegaram à final, né? Saímos na semifinal. Perdemos na semifinal para um time do Senegal. Não foi na semifinal, exatamente, foi na semifinal. Na final e eu vou te falar, Real Madrid. É verdade. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu assisti o jogo aqui, deu pena, porque os meninos lá do Senegal, o mais novo devia ter uns 45 anos, não é? Sim. Não é brincadeira não, mas eram bem fortes mesmo, né? A gente não pode falar assim também, mas os meninos bem robustos, bem fortes, bem acima, né? E foi um time que chegou ao final, não levou aquele time. Eles perderam para o Real Madrid nos pênaltis. E eu lembro que foi um jogo bem disputado. O Rômulo, né? Que também depois chegou, depois fez ali o próprio goleiro lá, o Léo. Enfim, uma gama de muito importante. E esse torneio lá, vocês fizeram um campeonato muito forte, muito bom. Vocês venceram o Milan, venceram o Barcelona. Sim, um ano antes o Fluminense tinha sido campeão, e aí a gente foi convidado novamente, né? E aí chegamos lá, o primeiro jogo empatamos. Foi a primeira viagem sua, Gabriel, internacional? Foi a primeira viagem internacional direto lá pro Catar. Todo cuidado, né? Naquele ano eu lembro que foi em 2014 que a gente foi lá, eles já estavam se programando para a Copa do Mundo que teve no ano 2022. Mas a gente conseguiu fazer um belo campeonato. Foi muito boa a cultura Milan, lá. Ganhamos do Barcelona. Uhum. E aí também teve aprendizado, né, de uma nova cultura que a gente não imagina, estando só aqui no Brasil. São muitas culturas que existem no mundo. Verdade. Aliás, Gabriel, antes também vocês foram vice-campeões lá na Copa aquele campeonato. BH, sim, na Taça BH. Da Copa Nike que tinha lá em São Paulo, que vocês perderam pro Corinthians nos pênaltis. Sim. Não é isso? Isso foi na Taça BH. Logo você. Sim, foi lá em Belo Horizonte. Mas teve. E perdemos nos pênaltis. Nos pênaltis que você bateu, marcou, vários bateram, marqueiro, e o Christian, o atacante, acabou a bola pegando na trave, ou o goleiro defendeu, eu não sei, mas de qualquer maneira foi uma grande decisão, que vocês estavam vencendo o jogo, inclusive. O empate aconteceu no finalzinho da partida, né? Sim, eu acho importante isso também no time grande. Você sempre está jogando contra os melhores que está no Brasil, e isso te faz crescer muito como profissional. Aqui no Brasil, Gabriel, quais os estados que você jogou, contra quem? Quais os estádios? Você já jogou em São Januário, Ilha do Retiro, Engenhão, no Pituaçu, antigo Pituaçu, onde o Bahia jogava também, no estádio em Ponta Grossa do Operário agora. Também no Rio Grande do Sul, em alguns estádios lá. Certo. Isso pelo brasileiro, né? Da competição.
E no Maracanã só teve assistindo, não teve, não jogou lá. Nunca tive a oportunidade de jogar no Mas conhece o Maracanã. Sim. E o sonho era estar lá no Maracanã, até porque o campeonato que o brasileiro, que o Fluminense venceu, a gente estava lá, né? O Fluminense com aquela máquina toda lá e acabou sendo campeão brasileiro sub-20, né? Sim. Time muito bom. Bom, aí do Palmeiras, aí você chegou até a seleção. Depois você acabou indo para o Palmeiras, que também foi um aprendizado muito grande, né? Ali você já estava na transição, 18, 19 anos. Sim, eu fui de 17 para 18, eu fui para o Palmeiras, para o meu primeiro ano de sub-20. No Palmeiras também tive um grande aprendizado, porque já estava um pouco mais velho também, um pouco mais maduro, e ali... O João Paulo já era da base, né? O João Paulo já era o diretor da base. E tinha até o Murci, né, que era o técnico. Sim, era depois. o Cuca, o treinador, né? E a gente sempre fazia ali coletivo quanto profissional, sempre tinha essa integração, estava treinando junto com o profissional. Acho que ali no Palmeiras já foi um aprendizado diferente, já estava num momento diferente, idade diferente também. Mas eu acho que também foi muito válido para mim. A base do Palmeiras na época já era forte assim como é? Estava em transição? Ela estava ainda nesse começo da Crefisa ali com a Leila, né? Então ela estava se estruturando, estava entrando mais dinheiro também para eles poderem investir. E já estavam reformando o CT lá em Guarulhos, que era da base. O time do Palmeiras era um timaço. Sim, também era um Era o Daniel Fusato, né? Daniel Fusato, Augusto, o Mailton, que está na Chapecoense agora. Isso. O Arthurzinho, que está no Botafogo. Juninho. O Vitinho, que jogou muitos anos no Red Bull Bragantino. Verdade. Também tinha o Laerte, que está agora atualmente no México. O Bruno também, que estava comigo agora lá na Polônia. Então tinha o Anderson, goleiro também, que estava no Cruzeiro até pouco, agora está no Atlético Goianiense. Então também foi privilégio de jogar com muitos jogadores de alto nível, né? Qual que é a diferença do futebol paulista para o carioca? Tem diferença? Por exemplo, você saiu do time grande, do Fluminense, e foi para o Palmeiras. Sim. Eu acho que a metodologia é diferente. Até de treinamentos. No treinamento no Rio de Janeiro era muito mais técnico, mais jogos curtos, mais posse de bola, assim, não tinha tanta intensidade. No Palmeiras já era um jogo mais físico, mais subjetivo, a gente se diz, né? Pressionava muito mais. Você sentiu dificuldade de adaptação lá, não? No começo um pouco, porque já estava mais acostumado com esse estilo de toque de bola e tudo mais. A gente não pressionava tanto em cima igual no Palmeiras já tinha. Mas a gente tem que se adaptar em todo lugar, né? Porque senão as outras pessoas se adaptam primeiro e vai passando na sua frente. Então eu acho que 2 meses ali você já tem que... É obrigado a se adaptar ao local que você está, né? É muito difícil, Gabriel, da base, do amador para o intermediário, para a transição para o profissional? Sim, com certeza. Eu acho que cada um tem sua fase e também depende muito da cabeça de cada pessoa, né? Você tem que estar preparado desde muito cedo. Porque quando você vai chegando mais perto do profissional, a cobrança é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Porque você, na base, não tem tanta torcida, por exemplo. Já no profissional você joga para milhares de pessoas e eles vão estar te cobrando sempre o melhor, porque eles vão estar ali, vão estar pagando para ali assistir. O torcedor entende que é o dono, né? Sim, com certeza. Então ali você tem muito mais cobrança e você pode errar muito menos, porque cada erro que você está ali jogadores altamente capacitados que você pode sofrer um gol em um erro seu, e eu acho que isso pode ser crucial para o resultado da partida. E as pessoas não entendem muitas vezes ali o seu erro, por exemplo, ou o momento ali do jogo. Eles só querem um resultado no final de tudo, né? Uhum. Você se espelha em algum atleta, algum jogador? Sim, com certeza. Desde pequeno sempre acompanhei muito o Thiago Silva, pelo estilo de jogo dele, eu sempre me identifiquei. Mas a gente vai ficando mais velho um pouco, a gente tem que se adaptar em outros lugares e a gente começa a ver outros jogadores com estilos diferentes para também tentar fazer igual ali e aprender um pouco mais, né? Mas desde sempre eu acho que o Thiago Silva sempre foi meu espelho, assim. Certo, Thiago Silva, capitão do Fluminense, a equipe que está participando do Mundial. Essa camisa, o Fluminense é um time é uma marca potentíssima, e ali revela mesmo. O trabalho que o Fluminense faz é um trabalho de excelência. E qual a diferença básica do futebol brasileiro para o futebol europeu? Você falou um pouquinho do Fluminense, do Palmeiras, e daí na sequência você já foi para o Alavés, saindo do Brasil para a Europa, lá na Espanha. Eu acho que
a principal diferença que existe é a cadência de jogo que o brasileiro tem, porque o brasileiro confia muito na técnica, no drible que ele tem, né? Já na Europa, às vezes, não tem tanto essa qualidade, mas a mentalidade deles é muito forte. Então, se o treinador chegar para ele e falar para ele... O mental deles é forte. Sim, com certeza. Se falar para ele fazer uma ação no jogo durante os 90 minutos, eles vão fazer. Por mais que eles não aguentem ou não tenham a força, eles vão fazer até o máximo que eles aguentem. Já o brasileiro, ele tem mais essa cadência de segurar mais o jogo, ser um pouco mais lento. E eu acho que também a mentalidade do brasileiro de achar que a qualquer momento ele pode resolver, isso é diferente do europeu. O europeu, ele te estuda desde uma semana antes do jogo. Quando ele vai pro jogo, ele já sabe tudo que pode acontecer ali. Então, eles são muito disciplinados, né? E a parte tática, a técnica e a física, que é o mais forte deles. Certo. E, bom, aí depois da Espanha você voltou, aí já esteve passando aí por alguns clubes aqui, inclusive no Piauí, no Águia Ceará. Negra, né, no Ceará. Você jogou também no Corumbaense, um grande campeonato. Aí veio a pandemia, Sim. quando tinha outros convites também, Rio Grande do Sul, Jataí, lá em Goiás. Aí chega a pandemia, né? E teve um técnico seu também. Quando começou a montagem do Maringá, esse time do Maringá que disputa o Série D, também você foi convidado por empresários para estar lá, né? Sim, após um campeonato estadual aqui no Águia Negra, teve esse rumor, essa conversa com o pessoal de Maringá. Mas acabou vindo a Covid e parou, né? Acabou não acontecendo Brecou. isso. Uhum. Mas Vida que segue. Alguma frustração, Gabriel, nesse tempo de futebol, de 13 para 28 anos? O que você fez e que não faria? Enfim, alguma decepção que você teve? Alguma situação negativa também nessa caminhada? Bom, eu acho que a gente não pode se apegar muito às coisas ruins, né? Eu acho que tem que servir de aprendizado para a nossa vida, mas se a gente ficar preso àquilo, acho que a gente não progride no futuro. Uhum. Mas com certeza, eu acho que agora com 28 anos eu vejo algumas escolhas ou atitudes que eu tive para trás que talvez tivesse feito diferente, teria algum outro caminho diferente agora na minha vida. Porque é difícil, né? A questão da base para o intermediário, transição para você se firmar em cima, muda totalmente, né? Sim, com certeza. E eu acho que quando a gente vem do interior, por exemplo, que a gente não tem tanto essa experiência, não sabe como funcionam as coisas o meandro, trás, né? Sim, não só os o que bastidores, acontece no futebol, sim. Os bastidores. Eu verdade. acho que a gente acaba confiando em muitas pessoas ali que às vezes não querem nem o nosso mal, mas naquele momento a gente toma uma talvez decisão, não tem nem experiência, né? Sim, ou toma alguma decisão errada também que não é a melhor pra gente no momento e a gente acaba confiando. Talvez algumas decisões poderiam ter sido diferentes, mas eu acho que, como eu disse, a gente não pode se apegar a isso, tem que seguir a nossa vida. Foram aprendizados que a gente não cometeria agora daqui para frente, mas com certeza muitas coisas aconteceram. Também tive alguma lesão mais séria que a outra, que isso a gente não pode controlar, mas apesar de tudo, a gente, igual eu falei, a gente tem que ter a mente forte, a cabeça boa, superar para conseguir superar, né? Superar e realizar as coisas melhores daqui para frente. Bom, o Gabriel Estigarribia e Silva, ele é jogador profissional, base lá no Fluminense em Xerém. Muito obrigado, Fluminense, pelas portas abertas, pelo que vocês fizeram, Palmeiras, todas as equipes. E daí o Gabriel está indo já para a 3ª temporada no futebol polonês, cara. Sim. Exatamente, já tá na 3ª para a 4ª temporada. Já 3ª para a 4ª? Sim. Já acho que é um futebol totalmente diferente, que talvez a gente não tenha tanto informações sobre o campeonato polonês, mas é um campeonato muito forte, vem crescendo a cada dia. É um campeonato muito físico, um país muito frio também, acho que isso também interfere muitas vezes. Frio de muitos graus abaixo de zero, sim, né? Esse ano a gente esteve lá menos 17, menos 18 graus, uma semana inteira menos 12 direto. Você adaptou rápido? A gente acaba adaptando, o país também é muito organizado com essa questão, então todos os lugares que a gente vai tem aquecedores. Frio mesmo é fora de casa, dentro de casa é como se estivesse no Brasil, um clima mais quente, então quando eu estou lá até não saio muito de casa no inverno, gosto de ficar mais em casa por essa questão do frio.
Nos treinamentos a gente tem toda a equipagem, né? Roupas térmicas, roupas de... E lá, Gabriel, a realidade de lá, vocês acompanham tudo o que acontece por aqui, enfim, como é que é? Com certeza, eu acho que hoje em dia com a internet as coisas ficam muito mais rápidas, muito mais fácil de acessar, o contato também, né? Então, apesar do horário que é diferente, lá são 6 horas à frente daqui, né? Então, sempre que posso, eu acho que eu acompanho o futebol aqui, o futebol amador de Dourados também, eu gosto de acompanhar, porque tem muitos amigos por aqui, o futebol brasileiro nos campeonatos. E eu acho que a internet ajuda bastante nessa interação aí. Bom, o pessoal fala muito, né, do futebol europeu para o brasileiro, mas tem um Mundial de Clubes aí que as equipes estão fazendo frente. De repente, uma questão de jogo, de mata-mata para disputa de campeonato pode mudar um pouquinho, né? Sim, e o Brasil tem que ser protagonista, como os demais são também, dentro de um respeito, dentro do que... Sim, eu acho que o Brasil ultimamente perdeu muito essa personalidade dentro de campo por tudo que ocorreu na Copa do Mundo, e sempre o pessoal colocar os europeus como top no mundo. Eu acho que agora é um bom momento de mostrar aí que o futebol brasileiro também tem seu valor, que nunca perdeu ele. E o Brasil também, os clubes agora vêm se reforçando bem, os jogadores todos com vontade de voltar ao futebol brasileiro, porque vê esse aumento no nível aqui no Brasil, né? Então, eu acho que esse é um bom momento aí de mostrar o real valor do futebol brasileiro. É verdade, é verdade. Um treinador, Gabriel, teve vários, né? Mas um treinador, fala aí, aquele que te deixou, falou contigo, né? E que deixou uma marca positiva na sua trajetória. Então, se eu fosse falar aqui, tem muitos, né? Muitos, todos né? sempre deixaram uma legado, parcela, né? Ali Uhum. de contribuição para a minha carreira, para o meu caráter que hoje eu tenho também. Mas eu acho que o que mais me identifiquei também foi um que eu tive na Espanha, se chama Ibai. Inhaque, e sempre me acompanhou ali, por estar em outro país também sempre procurou me acolher, me passar muitos ensinamentos. Eu acho que esse daí foi um dos que me marcaram, apesar de todos também, como eu falei, deixar uma parcela de contribuição na minha carreira e no meu caráter. Sou grato a todos eles. Porque tem o técnico, mas tem lá o auxiliar, tem o preparador físico, tem o fisiologista, tem um staff analista, todo, hoje em analista, dia, né? existe um staff ali com mais de 10 pessoas ali envolvidas diariamente, né? E como eu falo, acho que às vezes a gente tem até mais contato com eles do que a nossa própria família, por ter treinamentos todos os dias, e passar muito tempo, viagens, então a gente acaba criando uma relação ali de família realmente. É verdade, sem dúvida nenhuma. Bom, quero agradecer aqui a sua entrevista, esse momento histórico, torcer para que você possa continuar crescendo no futebol, né? Mas amigos também são muitos dentro de campo, né, Gabriel? Não só fora, mas dentro de campo também, né? Com certeza, como eu falei, acho que a gente acaba passando mais tempo com eles que a nossa própria família, todo dia treinamentos, viagens, concentrações, então a gente acaba tendo uma intimidade ali, passa muito tempo juntas e começa a criar esse vínculo, né, de passar experiência, de escutar conselhos, de sentimentos mesmo, de amizade ali, de afeto. Então eu acho que eu sou muito grato também pelo futebol, por todos que passaram ali e por todos que ainda continuam ali no ciclo de amizade. O que você espera, o que você projeta no futebol da Polônia, a qual você já vai então para a 4ª temporada, né? Bom, eu espero agora fazer uma bela pré-temporada ali, né? Uma boa temporada, se destacar no clube que estou indo, ajudar eles Como é o nome? Promoção, Elana Torum. Então acho que fazer meu melhor ali e que eles possam me ver e ficar feliz também por me estar ali ajudando eles, por ser brasileiro, por ser de Dourados, para que eles me vejam também e como um exemplo ali na cultura deles. Nessa andança toda, você culturalmente, o que foi positivo para você? Quantos idiomas você fala, com fluência, entende? Enfim, como é que... Acho que de positivo foi mais mesmo essa aprendizagem de língua, de novas culturas, novas disciplinas. Eu acho que quando a gente vai para outro país,
é o mínimo de respeito que você tem, é aprender uma nova cultura, tentar entrar ali na cultura deles para que eles possam te respeitar muito mais. Verdade. Então, hoje eu já consigo falar fluente espanhol e inglês e estou aprendendo bastante o polonês agora também. Já consigo desenrolar bastante. Então, acho que isso, o aprendizado, não só no futebol, mas como na vida também, né? Até porque a Polônia fala o inglês, né? Muito pouco, é mais o polonês. Mais polonês, certo. E o espanhol, você teve esse contato quando esteve na Espanha, e o inglês começou nesse intercâmbio lá no Fluminense. E com certeza, no Fluminense, quando eu estava no Sub-15 ali, eles disponibilizaram um curso pra gente. Tivemos um intercâmbio também nos Estados Unidos. Isso. Ficamos na casa de pessoas lá, de familiares dos Estados Unidos, onde a gente também desenvolveu bastante. Então, acho que essa aprendizagem é uma coisa que a gente nunca vai perder na vida, né? Bom, você conhece Estados Unidos, França, Catar, Polônia, Alemanha e por enquanto esses, mas eu pretendo fazer algumas viagens lá na Europa também, conhecer outros países porque está muito próximo ali, então Espanha também, né? Espanha também, verdade. Bom, beleza. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade e também por ter falado conosco e certamente com os nossos seguidores. Gabriel Estigarribia e Silva está na Polônia, vai para a 4ª temporada e ele está muito firme, ainda solteiro, ainda, né, Gabriel? Não, já estou namorando. Pois é, mas ainda é solteiro daqui a pouco, né? Não. Pois é. E tudo encaminha lá para o velho continente, né? Lá na Europa, no leste europeu, é isso? Lá na Polônia, se Deus quiser. Tá bom, que Deus abençoe e continue abençoando você grandemente. Parabéns pelo que você tem feito, faz, e que continue, né? Sempre positivo, sempre buscando se destacar na sua profissão, com respeito a ti e também com seus companheiros. A sua mensagem para os nossos seguidores, e você que está nos acompanhando, não deixe de seguir a Gazeta MS, entre aí, tá bom? Ativa o sininho e você vai seguir a gente para essas e outras matérias e entrevistas que a gente tem aqui disponível. Obrigado, Gabriel. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, poder compartilhar minha história, as pessoas que gostam de mim, têm interesse aí nesse meio do futebol, e espero que a mensagem que eu tenho para passar para as pessoas é que mantenha-se firme, independente da situação, por mais difícil que esteja, sempre fé em Deus, que as coisas sempre vão mudar. Nem tudo que é bom vai durar para sempre, como as coisas ruins também não. Então, mantenha-se firme, siga no seu propósito e as coisas vão acontecer. E equilíbrio. Com certeza. Equilíbrio sempre. Perseverança.